Olá, clientes e amigos. Vou falar para vocês agora sobre a situação que está emanando muitas dúvidas, seja de nossos clientes, seja de amigos, e realmente até devido às matérias terem, as especulações do governo ter chegado na mídia e depois também várias matérias que vão saindo dia após dia, né? Sobre a decisão de suspensão e redução de contratos de trabalhos, tá? Então é uma medida provisória que saiu dia 1/4, ou seja, o mais interessante dela é que ela saiu 1/4, porém na medida provisória pede que se avise aos funcionários com antecedência de 2 dias. O que isso quer dizer? Que os contratos que são com dia 1/4, você teria que ter avisado o funcionário dia 28 de março. Isso não era possível porque ainda não tinha matéria. Então, aconselhavelmente, os contratos deveriam ser com dia 3/4, tá? Essa é uma questão que estavam sendo cogitadas. E por quê? Porque quem pode barrar essa situação é os sindicatos, né? Vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque a matéria do sindicato. E aí essa decisão tomava decisões, fala sobre as decisões que os empresários podem tomar de poder suspender ou reduzir os contratos de trabalho, né? Suspender realmente paralisa o contrato do funcionário. Então significa que os direitos dele de 13º, férias e tal, estarão suspensos, ou seja, não vão fazer contagem desse tempo, e que esse período que for suspender, ele vai receber o benefício do governo, 100% do valor que deveriam receber de seguro-desemprego, tá? Então isso é um cálculo também um pouco complexo, que depende, mas só uma noção. Um funcionário com salário de R$ 1.500, exemplo, tá? Em média, ele iria receber R$ 1.200 de seguro-desemprego. Por quê? Em média, de 80% do salário que ele tem. Então, esse valor que ele iria receber de 1.200 é o que ele vai receber na suspensão do governo. Então, ele recebe 1.200 em média do governo pelo contrato dele estar suspenso por 30 dias. E você pode, na suspensão, prorrogar ou fazer no máximo 60 dias. Essa é a suspensão, ok? A redução, você tem 3 métodos, tanto reduzir em 25%, 50% e 70%. Isso também confunde bastante, porque tem que determinar, né, junto ao funcionário, junto à empresa, quanto que vai ser reduzido a carga. E a carga é por semana, que é a melhor forma de calcular isso. Se o funcionário trabalhar 44 horas por semana, então se reduzindo 50%, significa que o funcionário pode trabalhar só 22 horas, entendeu? Então isso é uma questão importante, tem que determinar. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque tudo isso que a gente falou, vai ter que colocar isso no contrato. O funcionário vai ter que assinar isso. Então não é só determinar, a empresa chegar e falar, vai acontecer. Não, o funcionário tem que concordar. Nesse concordar pode haver um impasse. Do quê? Do funcionário não querer aceitar. Ele pode querer não aceitar. E se ele não aceitar, o que acontece? Outro impasse, ou ele pede demissão, ou vai ser mandado embora. Se ficar em impasse, é onde o sindicato, ou até mesmo o advogado, ou a Justiça do Trabalho vai ter que entrar para sanar essa questão, entendeu? Então, alguns casos são delicados, né? E cada caso é um caso. É o que eu sempre digo, é igual a doença aí, né? Não tem um caso que todos vão morrer, ou que as pessoas vão ficar curadas ou não. É orientação. Então, cada caso é um caso de cada empresa, tá? Então, a gente toma cuidado disso, de saber qual a suspensão que está dando. E o mais importante, tá? Isso eu quero frisar, a questão da estabilidade. Então, quando você deu a suspensão ou redução ao funcionário, significa que ele ainda vai ter direito, dependendo da situação, a férias, e ele vai ter direito ainda à estabilidade do mesmo período. Ou seja, um exemplo de 60 dias que eu vi em alguns casos. Então, se a gente começou 15/4 a 15/5, 15/5 a 15/6, ou seja, até o mês 6, 15/6, ele está suspenso ou reduzido, ok? Então, ele tem 15/7 e 15/8 de estabilidade, ou seja, você não pode mandar nenhum funcionário, dispensar nenhum funcionário até 15/8. Você vai ter que ir para o funcionário até 15/8, tá? Então, essa é uma questão muito importante também. Outra questão também que tem em julgamento é a questão dos acordos serem enviados ao sindicato. Isso foi para o Supremo Tribunal também, e eles pedem para quem está na medida provisória, eles exigem que seja enviados, comunicado ao sindicato, ponto. E aí ficou a incógnita. E aí, como que eu faço? Os sindicatos também estão fechados, como que eu faço? Protocola e outra. Olha a burocracia.
Tem que ser assinado pelo funcionário, ou seja, é um contrato, certo? Então tem que ser assinado, tem que ser digitalizado e enviado via e-mail aos sindicatos. Todos os sindicatos têm e-mail e tudo mais, então, ó, tô enviando aqui o contrato tal. E eles vão ficar no julgamento de ler, interpretar, falar que você aceita, não aceita aquilo, se barrou alguma questão ou não. Mas o que a gente está vendo é que o sindicato, ele vai dar essa legalidade ao funcionário. Por isso que o Supremo Tribunal entrou no impasse aí para discutir essa questão. Mas ele não deixa de receber do Ministério da Economia. O órgão que está pagando esse benefício é o Paulo Guedes. Realmente ele puxou pro peito dele e falou, tem uma poupancinha aqui, vamos dizer, e vou pagar esse benefício, tá? Então vai ser pago pelo Ministério da Economia. Detalhe que muitas perguntas tiveram também, e aí depois, o funcionário tem direito, quando for dispensado depois da estabilidade, ao seguro-desemprego? Sim, ele vai ter direito ao seguro-desemprego nessa ocasião, tá? Então ele tem direito, porque é o Ministério do Trabalho que paga esse benefício, então são ministérios diferentes, tá? Outra coisa, o funcionário recebe na conta bancária dele, em nome dele, então a gente está pedindo código do banco, se é Bradesco, Itaú, Santander, qual o banco que ele tem, agência e conta, se é corrente ou poupança, porque todas essas informações é o que a gente imputa no sistema do Ministério da Economia. Ele pede alguns dados, como nome, CPF, data de nascimento, data de admissão. Então essas informações que nós já temos, nós imputamos no sistema do Ministério da Economia. Então você vê a importância entre a relação entre contabilidade, empresa e funcionário, tá? E aí toda essa relação tem que estar no contrato, acordado e exatamente ter essa questão das estabilidades, que é muito importante, que eu estou avisando para meus clientes, tá? E a questão realmente de saber se essa é a melhor decisão, levando em consideração. As outras ainda mantêm, que é férias individuais, bancos de horas, que é uma situação bem complexa. Imagina o funcionário ficar uma semana em casa e você dá banco de horas. Então, também é uma situação complexa. Tá? Então eu tive que fazer esse vídeo um pouco longo, mas é a forma que eu possa transmitir para todos os clientes e amigos essa informação. Já fiz o texto, mas às vezes as pessoas não lê, então é uma forma de fazer, tá bom? Obrigadão, fica com Deus, sucesso!